E a questão Rússia e Ucrânia pode ganhar novas etapas, digamos assim. O fato é que sexta-feira, talvez, Zelensky vá aos Estados Unidos. Por que que talvez? O que está acontecendo? Vamos tentar entender a partir de agora. Vamos lá. Em termos de cronograma, houve um certo ruído, basicamente, de um lado dizendo, no caso Trump, começou com esse papo dizendo: olha, Zelensky vai vir sexta-feira, e se ele vier, tudo bem, eu aceito, é um bom dia para negociarmos, desde que ele venha para assinar o nosso acordo das chamadas terras raras, tá? Até aí tudo bem. Até estava vendo aqui, ó, no Twitter, né, no X, repórter perguntou se está aqui no Mundo News, né? Eu gosto de sempre estar acompanhando o Mundo News. E aí perguntaram, no caso, o repórter lá nos Estados Unidos perguntou a Trump: o que a Ucrânia ganha em troca desse acordo de minerais? Aí Trump responde: 350 bilhões de dólares, equipamento militar e o direito de continuar lutando, tá? Aí vem um fato interessante. Estava vendo aqui já reportagens do Kyiv Post. Duas reportagens saiu quase que simultâneas, tá? Uma delas fala exatamente de que Zelensky não tem certeza se vai visitar sexta-feira, tá? Porque o que que dá a entender? Esse papo, houve um certo ruído, como eu falei, quem começou a puxar assunto, se foi Trump ou se foi Zelensky, dessa suposta visita sexta. Só que Trump deixou claro que a visita sexta-feira é uma visita exclusiva para tratar das terras raras. O que está acontecendo? Trump se reuniu com Macron, vai se reunir 27, no caso amanhã, né, próxima quinta-feira, com o primeiro-ministro do Reino Unido, na sexta-feira, então, com Zelensky. Inclusive, Zelensky provavelmente, assim que sair, supondo que vá se reunir com o Trump mesmo, assim que sair de Trump, vai voltar a conversar com o primeiro-ministro do Reino Unido, tá? Então, mais ou menos isso. E ele até diz o seguinte: Volodymyr Zelensky disse que sua suposta viagem a Washington para finalizar um acordo mineral não está certo, não era certa. Isso ele falando, aquele velho papo que Zelensky sempre tem, né, de muita história. Eu acho que ele deve ter algum secretário do tipo anotando tudo que Zelensky fala, para no final do dia, olha, você falou isso, tá? Para amanhã você repetir. Porque Zelensky, quando ele vai falar sobre qualquer coisa sobre conflito ou prometer alguma coisa, o cara diz uma coisa e no dia seguinte já diz aquilo que ele tinha dito. Enfim, até ele comenta, vamos agora tentar entender. Sobre a visita, nos ofereceram uma visita, sim, então dando a entender que foi Trump, né? Mas eu quero saber qual o formato e quando. Sexta-feira, sobre terras raras. Os escritórios estão trabalhando nisso. Há uma data de trabalho, o que o presidente americano disse sobre sexta-feira. Eu tenho uma pergunta importante. Eu realmente quero uma visita, mas ele dando a entender que tem algumas perguntas. E essas perguntas, né, até continuando, ó, ouvi dizer que ele vem na sexta-feira. Certamente está tudo bem para mim se ele quiser. E ele gostaria de assinar. Isso é Trump falando. Só que o primeiro-ministro da Ucrânia, que raramente aparece, né? Chega é estranho falar do primeiro-ministro, porque só costuma se falar muito de Zelensky, que é o presidente, mas raramente se fala sobre o primeiro-ministro, Shimhal, né? Que ele comenta exatamente que sem segurança, sem acordo. A grande questão da Ucrânia, né? Ele está deixando bem claro de que a Ucrânia vai vincular o acordo de terras raras, que talvez assine sexta-feira, agora em definitivo. Saiu aquele papo de que vai ser 500 bilhões, houve uma reformulação, como dá a entender, né? Mas, inclusive, teve até site de notícia desmentindo, estava encontrando a palavra certa, desmentindo, não ele, né, tá? Zelensky dizendo em um certo momento que era dinheiro emprestado, depois que não era dinheiro emprestado, aquele dinheiro americano, enfim, só uma observação. Mas o primeiro-ministro Denis Shmyhal
né, declarou que Kiev não assinará um acordo sobre elementos de terras raras com os Estados Unidos, a menos que esteja vinculado às garantias de segurança. Que é aquela história, beleza, eu vou liberar aqui para que um outro país, de alguma forma, ou seja 50%, ou qual vai ser a estrutura, né, que vão liberar, não sei ainda exatamente, não está claro, independente do formato. E aí não ter nenhuma garantia, tá? Então, tá aí uma preocupação e vamos ver o que vai acontecer nesse montante, nesse papo todo. Uma curiosidade é que acho que Zelensky percebeu, um fato curioso, né? Cadê? Deixa eu mostrar aqui a foto dele, deixar a foto dele aqui. Zelensky percebeu que ele cometeu um erro na sua retórica, na sua conversa, né, do discurso. Em que momento? Primeiro, descobriu-se já de que ele tinha várias conversas, né, diferentes sobre essa história de se era dinheiro ou não emprestado, né? Se sabe que não foi exatamente emprestado mesmo de fato, tá? Mas ele ficava com duas, três conversas. E um outro papo que ele soltou e ele percebeu que fez merda e parou foi sobre a China, sobre um possível convite à China para tomar conta, para minerar, digamos assim. Só que é aquilo que eu falei no próprio vídeo quando trouxe essa notícia, de que eu acho que Zelensky deve viver no mundo da lua. Porque a China já está em território dito ucraniano, agora ocupado pelos russos, mas trabalhando com os russos. Trabalha hoje com os russos. Então, não seria ruim para os chineses, né, continuar esse trabalho, só que ficaria muito mais ligado à infraestrutura russa. Não sei se seria uma boa ideia tudo isso, né? E ele percebeu, acho que bem depois, o que estava fazendo. Ele só queria, na realidade, irritar Trump. Ele, de certa forma, conseguiu irritar Trump, né? Mas irritou por outros dizeres, por outras falas, de certa forma. Mas, enfim, tá aí a situação. Deixa eu só pegar aqui só um trechinho final de Zelensky falando aqui, ó. Zelensky não, desculpa, do primeiro-ministro. Eu tava falando aqui de Tim Hall, né? Hoje, né? Falando com hoje mesmo, tá? Hoje, 26 de fevereiro. O governo revisará o texto desse acordo e autorizará os ministros para sua assinatura subsequente durante as negociações entre os presidentes da Ucrânia e dos Estados Unidos sobre garantias de segurança. Então tá deixando bem claro que dia 28 Zelensky vai assinar provavelmente esse documento, tá? Mas vai assinar com alguma garantia de segurança, vai ter que existir. Se não tiver essa garantia, nada feito, nada vai, não vai se assinar. Estava vendo aqui, ó, na matéria, anteriormente a AFP informou que a Ucrânia havia finalizado os termos do acordo, que abrange o desenvolvimento de seus recursos minerais, incluindo inclusive petróleo e gás. Então não é só terras raras ou algo do tipo. Até porque eu já andei mostrando mapas aqui de que algumas áreas que os russos tenham ocupado ou não, são áreas que também são ricas e que não há nem perfuração, não há nem trabalho nessa área de petróleo e de gás, tá? Então tá aí, vamos ver o que é que vai acontecer, quem vai assinar o quê, se vai ter esse acordo, e no final das contas Trump provavelmente vai conseguir aquilo que queria, que era já colocar o dedo, o pé, os braços, mão, tudo que você possa imaginar americano em território ucraniano. E vamos ver como é que vai funcionar. Dá a entender que serão os ucranianos que farão esse trabalho no formato parecido com Joy Venture, tá? Tem uma cara bem parecida de que vai ter similar com o que acontece com os chineses, né? Que fazem a mão de obra no final das contas é local e apenas equipamentos e técnicas que vêm de fora, mas a equipe local é quem vai fazer o trabalho. Provavelmente será esse perfil.